Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Meus amados, nós vivemos essa semana, esses dias, um feriado que é intitulado Corpus Christi, o corpo de Cristo, que, de certa forma, a religião dominante no Brasil impôs esse feriado ao corpo da sociedade. É bem verdade que nós reconhecemos que o Senhor Jesus, sendo Deus, e sendo Deus, Deus é Espírito, e um Espírito, para poder operar, ele necessita de um corpo. Então, quando veio o ministério do Senhor Jesus no mundo, foi necessário então que ele nascesse como qualquer um ser humano. Então Jesus adquiriu um corpo. Deus, sendo Espírito, a palavra diz, abriu mão da sua glória, tornou-se homem e habitou entre nós. Deus ocupou um corpo, o corpo de Cristo, com o qual ele operou as maravilhas, ele falava, ele andava, as mãos se estendia, ele abençoava. O Senhor se humanizou então e através desse corpo ele pôde ter existência humana e agir aqui neste mundo. O próprio Jesus falou que o seu corpo, a sua carne, era comida e quem não comesse do seu corpo não teria parte nele. É verdade também que o corpo que Jesus habitou nele, que o Cristo habitou, foi um corpo que não foi destruído numa sepultura. Aquele corpo ressurreto foi transformado em um corpo glorioso, tal como será os corpos de todo aquele que crê em Jesus. Por ocasião da volta do Senhor, ecoada a trombeta de Deus, ouvida a voz de arcanjo, tanto os que estão vivos como os mortos vão receber um corpo glorioso. É um corpo que não morre, é um corpo eterno. E o corpo de Jesus, que ele habitou, que ele morou, com o qual ele usou e abençoou o seu ministério, evidentemente que esse corpo não foi corrompido em uma sepultura. Assim também serão todos quantos creem no Senhor Jesus e que permanecem vivos para o dia da eternidade. Mas eu li nessa oportunidade um texto que diz que nós somos o corpo de Cristo. Aquele corpo material que ele utilizou teve a sua eficácia, a sua utilidade durante o seu ministério terreno. Mas agora a palavra diz que Jesus tem um corpo na terra. Ele tem um corpo neste mundo. E este corpo é a sua igreja. Esse é um dos símbolos da igreja na terra, corpo de Cristo. Se o Senhor teve que usar aquele corpo para falar, pregar, abençoar, caminhar, hoje Deus caminha usando um corpo chamado igreja. Claro que são muitos membros para formar este corpo e cada membro tem a sua função, tem a sua utilidade no corpo de Cristo. Hoje, então, Jesus fala através da igreja, que é o seu corpo. Ele abençoa as pessoas através da igreja, que é o seu corpo. O Senhor se move na terra hoje usando o corpo chamado igreja, porque Deus é um espírito. Quero repetir aqui, e um espírito não pode agir sem um corpo. Então o Senhor escolheu a sua igreja para que essa igreja pudesse hoje ser o instrumento, o canal pelo qual Deus possa estar operando na face da terra. Daí a grande responsabilidade das pessoas que conheceram Jesus como Salvador, nasceram de novo, passaram pelo batismo e foram incorporados no corpo de Cristo Jesus. Na verdade, através do novo nascimento e através do próprio batismo, tornou-se membro do corpo de Cristo. É bem verdade que você que está me assistindo agora, me ouvindo agora também, faz parte desse corpo, quem sabe.
E você não pode agora discutir a posição que Deus te colocou nesse corpo, porque todos os membros são igualmente importantes. Nenhum membro do corpo isolado pode fazer nada, mas em conjunto, em associação, ligados por juntas, ele pode plenamente exercitar função ativa no corpo de Cristo. Que esses dias de feriado, que esse feriado, na verdade, seja uma celebração da importância da igreja na terra, do corpo que atualmente o Senhor Jesus utiliza para poder fazer a sua obra. A palavra diz que no Antigo Testamento, Deus usou os seus profetas, usou os seus vasos, falou de muitas maneiras aos homens, mas atualmente ele fala através do seu Filho Jesus Cristo. E como é que Jesus fala ao mundo? Ele fala quando a igreja fala. Eu estou agora pregando da parte de Deus, e exatamente a palavra não é minha, está comigo, mas é o Cristo falando, é o Jesus falando através de alguém que é membro do seu corpo e que ele utiliza. Assim acontece em todas as partes da terra. Daí, proclamarmos aqui hoje que todos nós possamos assumir de forma definitiva a nossa atividade, a nossa função no corpo de Cristo. Talvez o Senhor pode não estar atuando tanto no mundo como atuou nos dias que ele habitou em um corpo humano, exatamente porque há falhas no corpo atualmente. Mas é preciso haver um vigor novo, um renascer novo, um fortalecer dessa estrutura que o Senhor utiliza na terra, porque o Senhor não fala com o mundo através dos governos deste mundo, Ele não fala através dos grandes dessa terra, dos intelectuais, dos professores, de ninguém. O Senhor utilizou no passado, no presente e no futuro a sua agência que Ele tem na terra, que é o seu povo. E quem é a igreja do Senhor? Aqueles que, conhecendo o Evangelho, passaram por um processo do novo nascimento e foram incorporados no corpo de Cristo. Hoje é uma companhia que caminha com Deus e faz a sua vontade. Paulo deixa bem claro aqui que nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Daí, a mão não pode dizer para o olho, porque eu não sou olho, eu não sou corpo. A orelha não pode dizer para a boca, porque eu não sou boca, eu não sou corpo. Não, todos fazemos parte deste corpo que Deus tem na terra para fazer, para acontecer, para ministrar e para abençoar. Esse corpo não pode falhar, esse corpo não pode omitir, esse corpo tem que exatamente fazer o que o Espírito Santo está mandando, porque ele é o comandante. Aliás, a Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo. Quer dizer que o comando vem de Jesus, a orientação vem dele, o governo é ele, e o corpo só age devido ao comando que vem da cabeça. A igreja não tem uma autonomia própria. Ao contrário, ela reflete Cristo no mundo. Ela reflete o brilho do Senhor na terra. Então, quando nós estamos fazendo, na realidade não somos nós, é o Senhor. Nenhuma glória pertence a nós. A glória pertence àquele que está usando o seu povo na face da terra. Que esse feriado de Corpus Christi possa servir para uma reflexão. Nós não vamos adorar aquele corpo de Jesus. Nós não vamos dar importância maior, além do que ele teve durante a sua existência terrena, porque aquele corpo não mais existe. Ele foi transformado em um corpo espiritual, um corpo celestial. Mas devemos sim firmar a posição que eu passo aqui para o povo de Deus, para os amigos que estão nos assistindo, que é muito importante ser igreja e ser uma igreja operante, atuante, que cumpra cabalmente a missão para a qual ela existe na terra. O Senhor confiou a nós uma tarefa e não é muito grande, não é muito difícil, ela não é muito ampla. O Senhor mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão do corpo de Cristo, pregar o Evangelho e, naturalmente, aqueles que pregam o Evangelho, sinais, prodígio, maravilhas, acompanha a ação da pregação do Evangelho. Se fizermos isso, estamos fazendo o que o Cristo fez quando habitou naquele corpo. Andou fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E ainda mais, a palavra diz que aquele corpo de Jesus que ele utilizou, andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
fazendo 3 coisas: pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho e curando a todos de todas as moléstias. Essa é a função. Este é o ministério que o Senhor nos confiou. Que o façamos com excelência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.